RFI, a rádio do mundo. Prosseguimos a nossa emissão com o Magazine Ciência, da autoria de Cristiana Soares. Ciência. Reforçar a resiliência na nutrição e segurança alimentar no continente africano, acelerar o sistema agroalimentar, a saúde e a proteção social para o desenvolvimento do capital humano e socioeconómico é o tema do ano da União Africana. Nesta temática, a agricultura assume o principal papel para acabar com a fome e má nutrição em África. O continente tem grande potencial agrícola, mas continua a depender dos alimentos que importa. Por ano, a fatura da importação de bens alimentares ronda os 45 mil milhões de dólares, um preço demasiado elevado quando a África possui 60% das terras cultiváveis do planeta. De acordo com o relatório da Organização de Meteorologia Mundial, publicado no final do ano passado, até 2030, 118 milhões de pessoas extremamente pobres no continente africano estarão expostas à seca, a inundações e ao calor extremo. O aquecimento global do planeta e, consequentemente, o aumento da variabilidade do tempo e do clima perturba vidas e economias. Na África subsaariana, as mudanças climáticas podem reduzir ainda mais o produto interno bruto em até 3% até 2050. A isto somam-se ainda as feridas abertas deixadas pela pandemia da Covid-19. Em entrevista à RFI, Josefa Sacco, comissária para a Economia Rural e Agricultura da Comissão da União Africana, sublinha a necessidade de acelerar a transformação da agricultura no continente para conseguir a autossuficiência alimentar e nutricional. A comissária angolana alerta ainda que é preciso que os Estados olhem para esta questão com os mesmos olhos com que encaram a paz e segurança no continente. Diz Josefa Sacco que a falta de soberania e segurança alimentar no continente é também uma forma de conflito e de migração. Depois da Cimeira das Nações Unidas sobre o Sistema Alimentar, nós achamos que este tema deste ano é oportuno, porque se olharmos para os recentes relatórios da FAO e do PAM, indicam que a África está com a fome aguda e isso é muito perigoso para as nossas populações, porque estamos a aumentar o número da desnutrição no continente. Então o tema do ano é mesmo este reforço da resiliência, da segurança alimentar e nutricional. Porque isto foi também visto quando a Cimeira dos Sistemas Alimentares das Nações Unidas. E é muito importante que nós possamos olhar para 3 instrumentos que nos alertaram e pedem para que o continente possa tomar medidas e melhorar o status nutricional e da segurança alimentar do continente. Se olharmos pelas recomendações da Cimeira dos Sistemas Alimentares das Nações Unidas, eles recomendam que nós temos que acelerar a transformação da agricultura no continente para podermos ter a autossuficiência alimentar e nutricional. O segundo ponto é esse relatório bienal apresentado sobre a implementação dos compromissos da declaração que constam na Declaração de Malabo. Essa terceira edição do relatório é sobre 51 países que reportaram sobre o progresso em relação à implementação da Declaração de Malabo. Só um país é que está em condições, porque nós temos um plano de ação da Agenda 2063 de 10 anos de sinal, é de 2015 a 2025, estamos a 2022, daqui a 3 anos, só um país. Portanto, esta temática tem que ser vista como estamos a olhar também a temática ou abordagem de paz e segurança no nosso continente. Porque também são formas de conflitos, são formas de migração, se nós não conseguimos concentrarmos mesmo nessa questão da segurança alimentar e a soberania alimentar no continente. A questão da Covid-19 em África veio pôr a nu algumas dificuldades a nível de segurança alimentar, com os portos fechados, com as fronteiras fechadas. O impacto da Covid-19 no setor agrícola ou na distribuição dos alimentos, para as nossas comunidades, nós vimos que o sistema alimentar africano está fragilizado, porque a África vive de importação dos seus bens alimentares, da cesta básica, e isto não é admissível, uma vez que nós temos condições favoráveis para podermos alavancar esse setor da agricultura, para poder
produzir para a África e produzimos para o mundo. Mas nós vivemos de importação. Nós aqui não temos uma reserva alimentar. Então é daí que este ano, com esta proposta que foi apresentada pela República da Côte d'Ivoire, nós achamos que vamos acelerar as nossas ambições para reduzir a fome. Antecipamos 2025 acabar com a fome e a malnutrição no continente. Nós acreditamos que este tema do ano vai dar um impulso a essas ações de acabar com a fome e a malnutrição no nosso continente. É um pouco contraditório ter um continente que é tão fértil, ter que andar a importar alimentos. Não passa o caminho por fomentar precisamente a agricultura. Há 60% de terras aráveis em África, não é? Que não são utilizadas. Realmente, quando vimos os relatórios, é um wake-up call. Nós temos que acordar e olharmos que temos que ser mais responsáveis, temos que ver onde estão as nossas prioridades, porque a alimentação é uma necessidade de direito humano universal. Temos que dar de comer, o ser humano tem que comer. Se estamos a falar de capital humano, se ele não tiver uma boa comida e nutricional, né? Daí ajuda-se a componente nutrição, mas primeiro queremos estar numa situação onde temos a autossuficiência alimentar, onde temos a segurança alimentar, não a insegurança alimentar. Neste momento, o nosso status em termos da segurança alimentar nós temos a insegurança alimentar. Então, nas nossas abordagens no continente, nós não deveremos olhar para a questão nutrição isoladamente, como estava aqui a proposta inicial. Os Estados-membros disseram que não, temos que ser realistas e contextualizar a situação do status nutricional do nosso continente. E o nosso continente é a produção que causa problema. Então vamos reforçar ali para que a nossa comunidade, as nossas populações, os nossos cidadãos possam ter acesso ao alimento, o acesso ao alimento e também a capacidade de poder comprar esse alimento, porque vimos com a Covid os preços dos alimentos aumentaram e os salários não aumentaram. Isso também cria terrorismo, as instabilidades, as inseguranças, esses focos de insegurança que nós estamos a conhecer no continente africano. E além disso também há as alterações climáticas. Se vamos ver quais são os verdadeiros drivers dessa situação, nós temos que pôr as alterações climáticas, temos as questões também das nossas recessões econômicas, a economia e os conflitos, e agora veio a pandemia da Covid-19. Nós, mesmo antes da Covid-19, nós já tínhamos choques nesse setor. Tivemos o problema da lagarta preta, tivemos o problema aqui dos gafanhotos, aqui no Corno da África, portanto já tínhamos 2 choques que foram causados pelas alterações climáticas, porque nunca tivemos este tipo de praga no continente, mas as condições climatéricas favoreceram o surgimento dessas 2 pestes no nosso continente em 2018 e em 2019. O que faz com que ainda se tenham que preparar ainda mais para outras eventuais calamidades, doenças, pragas e outros choques, né? E esses choques afetam o setor agrícola, afetam a cadeia de valor desse setor. Por exemplo, a pandemia afetou mais a área da distribuição, a comercialização dos alimentos. Aí houve o problema. Estava tudo aí na área da saúde e os outros setores ficaram em segundo plano quando também surgiram as campanhas agrícolas, porque este setor da agricultura é uma planificação. Nós não vivemos da irrigação, nós vivemos do clima, das chuvas e tudo. Então tudo isso tem um tempo, quando é que vamos cultivar a mandioca, quando é que vamos cultivar o milho. Temos essas informações, os agricultores têm essa informação, quando o clima está favorável, quando vai chover e tudo. E isso tudo distorceu essa cadeia de valor. A agricultura é, na sua opinião, a forma de sobrevivência do continente, mas também o futuro do continente? Acho que sim, porque primeiro temos um continente com uma população de 1,4 bilhões de habitantes e então nós não podemos só viver de importações. Nós neste momento estamos a importar um valor de cerca de 45 mil milhões de dólares americanos só em importação. Este setor é importante primeiro para a alimentação, a segurança alimentar, para alimentar a população, porque faz parte do nosso viver como ser humano, temos que nos alimentar. Este setor também é um setor próspero porque 70% das nossas populações no continente vêm provenientes das zonas rurais e a atividade desta franja da população é agrícola. As palavras de Josefa Sacco, comissária para a Economia Rural e Agricultura da Comissão da União Africana. Uma entrevista realizada à margem da Cimeira da União Africana que decorreu em Addis Abeba, na Etiópia, no início de fevereiro.